Olá pessoal, nós vamos começar aqui a nossa revisão falando um pouquinho de economia rural, extrativismo vegetal, nosso processo de silvicultura e no segundo momento nós vamos falar da pecuária, juntando aí as duas ideias do quão importante esses dois pontos são para a economia mundial. Bom, vamos lá pessoal, nós temos aí com essa imagem as duas formas de extrativismo da nossa natureza. A imagem da direita ela é a forma tradicional de coleta em meio à floresta, onde esse trabalhador ele está retirando o látex, né, da árvore, aquela colinha branquinha que nós explicamos em sala de aula, que nós vimos alguns exemplos também. Esse tipo de extração ainda existe em alguns pontos do Brasil, como é o extrativismo da borracha lá na Amazônia. E aí a imagem da esquerda nós temos a silvicultura, que ela é muito usada no reflorestamento e na produção planejada de madeira. Esse tipo de trabalho é muito feito pelas nossas indústrias de papel e celulose, onde elas precisam da produção de eucalipto mais rápida para que eles não parem a sua produção, a sua lucratividade, enfim, todo um processo industrial e econômico da região. Depois nós temos também estudos que mostram que essa coleta vegetal ela é provavelmente a mais antiga atividade econômica humana e que ela foi iniciada há milhares de anos com os primeiros grupos humanos. Na atualidade, com a modernização da economia, os povos passam a ter novas tecnologias, novas produções e há uma tendência para o desaparecimento desse tipo de produção, como é o caso da imagem da direita, nossa coleta vegetal. Então, nós temos aí nesse segundo slide o gráfico onde ele nos mostra Brasil, evolução do valor da produção florestal de 1995 até 2013. E nós temos aí dentro do Brasil uma tendência que já pode ser vista desde a década de 1990, quando o valor da produção da silvicultura ultrapassa o da coleta vegetal. E aí nós temos então que em menos de 20 anos, a leitura desse gráfico nos mostra que em menos de 20 anos a coleta vegetal caiu de 70% do valor da sua produção para apenas 23%, ao mesmo tempo que a silvicultura cresceu rapidamente a sua participação, chegando aí próximo aos seus 80% de produção. Essa tabela ela vem para exemplificar agora para a gente uma leitura rápida dessa tabela, onde ele nos mostra o grupo não madeireiros, ou seja, os produtos em destaques que a gente extrai da nossa natureza e que tem uma participação bastante importante no PIB, no nosso produto interno bruto produzido aí para o nosso Brasil. Então nós temos aí, falando no modo geral, que 91% do valor da produção não madeireira no Brasil está concentrada quase toda nas regiões norte e nordeste e em áreas que ainda não têm certo isolamento. E isso favorece a sobrevivência das atividades dessa coleta vegetal, porque se eu tenho uma região onde eu vou ter bastante floresta, bastante árvores, consequentemente eu consigo estar extraindo e retirando produtos para que eu possa gerar economia então para essas regiões. E agora nós temos mais uma tabela, a geografia é bacana por causa disso, né? Nós temos várias linhas onde a gente pode interpretar e entender o que realmente acontece com o nosso mundo, com o nosso país, com a nossa economia. E essa tabela ela nos mostra países com as maiores áreas florestais em 2015. E aí ela exemplifica o que para a gente? A gente consegue interpretar nessa tabela que a Rússia, o mais extenso país do mundo, tem cerca de 20% das florestas de todo o nosso planeta. O Brasil, mesmo tendo recorde mundial aí de desmatamento, ele é o segundo país com mais florestas. Então, nós precisamos lembrar da importância das florestas para a sobrevivência de ampla parcela da população, em especial quando a gente fala, por exemplo, de países pobres que sobrevivem desse tipo de extração, desse tipo de economia que é extrair e retirar materiais da nossa própria natureza, a nossa matéria-prima em si. E agora a gente sai um pouquinho desse momento falando aí do extrativismo vegetal, onde a gente interpreta e compreende um pouquinho sobre a nossa coleta de silvicultura e a nossa produção também da nossa coleta vegetal, e a gente passa a entender um pouquinho e a importância da pecuária e como funciona, quais são as formas de criação desses animais e o que ele nos traz de importância também para a economia do nosso país.
Então, nós precisamos relembrar que a pecuária é o conjunto de práticas e técnicas que nós vamos destinar à criação e à reprodução de animais e nós vamos aproveitar os derivados desses animais com fins econômicos, com fins lucrativos. Quando a gente fala da extração e aproveitar os bens desses animais, é quando a gente fala da retirada para a gente produzir carne, dos nossos ovos, do couro para que a gente possa produzir bolsas, sapatos, enfim, todo o material que a gente conseguir extrair, retirar da produção desses animais para o nosso consumo, para o nosso dia a dia mesmo. E essa imagem também, trabalhada em sala de aula, onde a gente faz a leitura, né? Que nós sabemos que o homem pré-histórico, então ele tinha uma alimentação extremamente limitada, obtida aí pela coleta de frutas, raízes e vegetais, além de formas precárias mesmo de caça. Nós entendemos que com o passar dos anos, esses homens eles passam a viver em tribos de forma sedentária, né? Aquela maneira assim onde eles passam a se apossar de pedaços de terra, de porções de terra, para que eles possam então usufruir e retirar determinados lugares, tomando posse mesmo dos nossos recursos naturais. E nós temos aí que a caça foi durante muito tempo um desafio para esses homens, pois não existia naquele momento equipamentos e armas para essas práticas. E aí o que acontece então com aquele povo daquela época? Eles passam a se unir, morando em tribos, e eles passam a se ajudar para que eles pudessem ir construindo cada vez mais armamentos necessários para a caça de animais selvagens. E aí nós temos esse mapa, agora para exemplificar os estados pecuaristas brasileiros, onde nós temos os maiores produtores bovinos e galináceos, os maiores produtores suínos, ovinos e caprinos. E aí a gente volta um pouquinho no passado para relembrar que a pecuária no Brasil ela foi introduzida pelos colonizadores europeus, que num primeiro momento eles trouxeram o boi, a galinha, a ovelha, e depois eles trouxeram os suínos e os caprinos. Então nós precisamos ter em mente que a pecuária ela é realizada de forma diferente em qualquer parte do mundo. Por quê? Eu vou depender de alguns fatores para que esses animais possam ser criados e possam reproduzir. Dentre esses fatores, eu vou ter a forma de colonização, as tradições culturais, os tipos de clima, de paisagem natural. E aí a gente tem a ideia e consegue o desenvolvimento e a criação de determinado produto, de determinado animal em nossas áreas brasileiras. Pessoal, e aí nós vamos falar então de 3 formas de criação de animais, as principais formas, na verdade, de criação de animal. Então nós temos nesse primeiro momento a pecuária nômade, que é aquela pecuária onde a população acompanha o gado em seu deslocamento, ela ainda é muito praticada nas áreas áridas e semiáridas da África, da Ásia, onde o pasto é formado por vegetação de estepes, compostas por gramíneas ressecadas, e aí eles se deslocam, né, o pastor se desloca com o gado dessa área para que o pasto não desapareça e aí possa ter então alimentação dos animais num determinado futuro, onde essa própria vegetação por si só ela vai nascer novamente. E a nossa segunda forma de criação de animais, nós vamos falar da pecuária transhumante, que ela é quase sempre praticada em regiões montanhosas, em alguma delas até áridas ou semiáridas, como que ela se localiza em certos lugares do Oriente Médio. Como que funciona essa pecuária transhumante? Parte da população ela se desloca com gado para um determinado local, mas elas retornam meses depois. Isso trata-se de um movimento sazonal que ele tem como base e é determinado pelas estações do ano. Durante o inverno, os animais, os pastores permanecem nas áreas de menor altitude, fugindo das geadas e das nevascas das montanhas. No verão, eles retornam com as temperaturas aí já um pouco mais secas, refugiando-se então das frescas, das pastagens das montanhas, que foi irrigada durante o processo de inverno e que agora ela tem o derretimento da neve, deixando aí essa região um pouco mais fresquinha, para que eles possam então se desenvolver. E aí nós temos a pecuária sedentária. Dentro da pecuária sedentária nós temos 2 formas de produção, que é a pecuária de forma intensiva e a pecuária de forma extensiva. A pecuária de forma intensiva, ela gera uma melhor produção de qualidade,
Ela é feita por meio de pastos bem plantados, dieta do gado, complementada com ração, tratamento veterinário, poder aquisitivo, a carne vai ser de melhor qualidade, o público que vai estar comprando essa carne, ele tem um poder aquisitivo bastante grande, então eles exigem uma melhor qualidade. Depois nós temos, como mostra a imagem aí do nosso vídeo, a nossa pecuária feita de forma extensiva, onde o nosso gado ele é criado solto em grandes propriedades, em meio à vegetação natural. Ele acarreta uma baixa produtividade tanto do leite quanto de uma qualidade ruim de carne. Nós não temos o tratamento veterinário tão voltado para eles. E nós temos eles praticados aí em áreas de baixo povoamento. E é isso. Dentro daquilo que nós estudamos para essa revisão, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor e qualquer dúvida que tenha ficado, nós estamos aqui à disposição.